Bom, Carla, com relação à cultura do trigo na nossa região, estimativas nossas realizadas por toda a equipe em torno de um aumento em torno de 25% em relação à área do ano passado. Consideramos que a cultura no momento está com um desenvolvimento muito favorecido, né, dos últimos dias. Tivemos os últimos 10 dias com boa insolação. O pessoal conseguiu fazer todos os manejos relacionados a controle de ervas daninhas, principalmente ervas de folha estreita, em algumas situações com competição de azevém. Muitas áreas de rotação já fica facilitado esse manejo, não é necessário então a utilização de herbicidas específicos para essa erva, no caso a azevém, e alguns outros controles relacionados a manejo de folhas largas também ficou facilitado. E os produtores conseguiram fazer o manejo de nitrogênio, né? Em muitas áreas é utilizada a ureia para suprimento de nitrogênio para a cultura do trigo. Então, com esta precipitação que tivemos agora, desde ontem, aí, marcando mais uns 2, 3 dias, isso facilita ainda mais o desenvolvimento. Muitos manejos preventivos relacionados ao controle de doenças, né, preventivamente na cultura, muitas áreas já foram realizadas, né, a primeira aplicação de forma preventiva, e o trigo aí se encontra aí no momento um percentual maior já em alongamento, né, que é a fase que nós denominamos. Algumas áreas está em perfilhamento pleno. Alguma coisa já estaria entrando em emborrachamento, né, que é a fase de pré-espigamento da cultura. O aumento da área plantada em nossa cidade, na região, na verdade, onde vocês atendem, Felipe? Esse aumento se deve principalmente por termos hoje cultivares de trigo de alto potencial, com genética francesa no momento, cultivares com qualidade tipo pão ou melhorador, que o mercado de moinhos e o mercado de consumo hoje exige também, né? Trigos de alta qualidade, e principalmente devido ao termos a questão dessa última seca aí na cultura da soja prejudicou muito o fluxo de caixa dos produtores. Então as propriedades têm que ter uma alternativa de ganho no inverno para fazer esse giro novamente, né? E que o produtor também tenha aquela expectativa de ter uma colheita razoavelmente boa, com retorno econômico principalmente, e devido a essa oportunidade de preços também da cultura do trigo, muitas áreas o produtor já fixou o custo com o preço fixado lá em dezembro, janeiro já tem esse preço estipulado, e é uma alternativa então, né, que a gente consiga ter retorno, ter ganho. É uma cultura muito bonita, é uma cultura legal de se acompanhar. Quem planta gosta, né, é uma lavoura que te gera uma expectativa positiva, né? E esperamos que o clima colabore, principalmente no mês de setembro e outubro, principalmente outubro, que é época de colheita, que nos deixa sempre apreensivo, né? Que uma chuva excessiva na colheita nos prejudica em termos de qualidade, porque todos sabem o trigo precisa pH, né? Que é o peso de hectolitro. Quanto maior o pH, maior a qualidade, e o preço é favorável com relação ao pH também, né? Como foi o ano passado a colheita do trigo? O tempo ajudou? Sim, o ano passado a colheita foi dentro da normalidade, né? Mas o preço, como sempre, ele não foi um preço tão favorável, foi um preço equilibrado. Deu para o produtor ter um pouco de retorno, né? Mas sempre se quer que esse ganho seja melhor, né? Para que esse giro dentro da propriedade seja mais favorecido e incentive o produtor a ter essa alternativa na propriedade rural. Jairo, gostaria de comentar com a gente também? Então, estou fazendo algumas ponderações, porque alternativas de inverno, né? Quando o produtor deixa de plantar trigo, vai plantar aveia branca, vai plantar aveia preta, e a gente sabe que a comercialização, a rentabilidade dessas duas culturas aí é bem limitada, né? Anos atrás buscamos alternativa de canola, né? Tem alguns produtores ainda que plantam na região aí, né? Exige muito manejo, um bom plantio, né? E então tem a limitação de área,
de cultivo pela essa condição do manejo em si, né? E a questão mercado, né? Então o trigo entra nessa questão da oportunidade de venda, né? Uma boa perspectiva na questão preço, né? Então isso é uma coisa que tem ajudado, né? Essa questão comercial. Então, comparando essa questão da aveia em si com o trigo está com essa perspectiva de preço bom, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente fala alternativas, né? O que seria bom, né? Que cada produtor tivesse um pouco e que isso lá no final vai ajudar na propriedade, no fluxo de caixa, a rentabilidade, né? Mas a gente sabe que nem sempre aquilo que a gente coloca no papel chega lá no final e a gente consegue executar, né? Tendo em vista o que ocorreu esse ano com a safra de soja. Então, a gente tinha uma perspectiva boa, hoje o preço é bom, mas como é que está a situação? Nós tivemos uma produção abaixo da média histórica, né? Então isso dificulta muito, né? Porque o pessoal tem muito investimento, né? Então o trigo entra nessa questão da nova alternativa de buscar rentabilidade, melhorar o manejo de solo, melhorar a cobertura, a adubação. Então acho que ele vem a contemplar muita coisa daquilo que a gente fala para os nossos produtores, Carla, que é fazer uma rotação de cultura, é investir no inverno, investir em adubação, buscar novas alternativas de receita, né? Então, como o Felipe disse, quando a gente começa a trabalhar no inverno com trigo, a gente acaba se empolgando, porque é uma cultura boa de se trabalhar, com boa perspectiva, né? Uma cultura extremamente técnica, né? Então, todo mundo sai ganhando nessa questão quando tu envolve o trigo, né? Claro que muitas vezes o produtor, mas aí eu vou plantar a soja mais tarde, vai ter um potencial menor. Pode acontecer isso, mas depende do cultivar que tu vai plantar, a adubação que tu vai fazer, o contexto todo da propriedade, né? Então é uma cultura que vem para agregar, mas a gente sabe que no final da conta, a gente sempre diz, se o trigo não comprometeu soja, ou que ele apagar os custos e sobrar um pouco, já está ajudando, né? Então a grande preocupação que a gente tem é que não sobre conta para pagar com soja, que daí vem a dificuldade, né? Que a gente já teve esse ano com relação à produtividade abaixo da média histórica aí de soja, né? Você falou do preço da saca de soja agora, quando a gente passa as cotações, os produtores comentam com a gente. Agora esse preço bom, mas a gente não tem o produto. Judia, né? A vida do produtor rural não é nada fácil. Realmente, quando tem o produto, o preço está lá embaixo. Quando não tem, o preço está lá em cima, não é? É complicado. É bem por aí, Carla. Como a gente diz com alguns produtores, de tão bom tá ruim, né? Porque o preço está alto, a perspectiva com relação à próxima safra, mas só que agora nós estamos vendo o cavalo passar, né? Não podemos encilhar ele, né? Então, isso acontece. Claro que ao longo dos anos a gente observa que esse preço está muito acima, né? Então gera uma perspectiva boa para o futuro, né? Só que agora não estamos conseguindo aproveitar esse momento, né? Infelizmente. Tudo é tão complicado para o produtor, mas ele está sempre arriscando também, né? Tentando novamente a cada época, como a gente diz, agora é a cultura de inverno, depois vem a de verão, e ele está sempre buscando. Se quando não deu certo, vamos tentar de novo. A gente tem muito a esperança sempre no produtor, né? O produtor é muito resiliente, né? Tem a condição da situação do momento, mas ele tenta buscar alternativa, tenta reinventar o momento, buscar alternativas e continuar na atividade, né? E a gente tem um histórico aí do pessoal aí da mais antiga, né? Quantas dificuldades já se teve, né? Então, o que é o momento de dificuldade? Tem que ter pé no chão, reavaliar algumas coisas, né? Refletir, buscar alternativas e seguir o trabalho, né? Então, a gente escuta os mais experientes aí e a gente aprende muito, Carla, porque já teve outras dificuldades, já teve outros momentos de dificuldades com relação aos custos muito altos, perspectiva de comercialização, preços baixos e tal, rentabilidade baixa, né, seca, né, então são coisas que é do meio, né, mas o pessoal sempre firme, sempre buscando e sempre, como você disse, com esperança, né, a esperança é a última que morre. É a última que morre, até porque o ramo é assim, né, quem trabalha esperando sempre olhando para cima, como a gente diz, né, produtor. Agora a gente tem
à frente, como o Felipe tinha nos passados, o plantio do milho chegando também. Sim, também reforçando essa questão de inverno, até por questões de manejo pré-milho, né? Além do trigo, além dessas culturas que podemos agregar no inverno, em termos de produção de grãos, também os produtores, muitos produtores nossos aí assistidos e outros produtores da região associados com a Trijuca, o pessoal já está se preparando bastante e implementando na propriedade coberturas de solo, né? Que isso também facilita em relação ao controle de ervas, faz a reciclagem, a ciclagem de nutrientes no solo, né? A descompactação natural também. Então, hoje, muitos produtores utilizando a aveia branca, a aveia preta, nabo forrageiro, ervilhaca, mix de plantas, né? Nos nossos campos externos e no campo tecnológico, que onde realizamos os dias de campo e tem a parte experimental também, se tem diversas culturas ali que neste inverno que nós podemos observar o desenvolvimento dessas culturas, diferentes azevens também, pensando na parte produção de leite, né? E isso é uma questão importante, então, que os produtores estão começando a implementar mais na propriedade, para ter essa forma diferenciada de manejar o solo, de ganhar produtividade no soja depois. Temos manejos já sendo feitos agora dessas coberturas, né, que a gente fala que é feita a rolagem, né, dessas culturas, principalmente nabo antes do milho agora, que é uma cultura que será implantada nos próximos 15, 20 dias aí, provavelmente, conforme for o clima, né, sempre dizendo e frisando, cuidando da temperatura do solo principalmente, que o milho exige que a temperatura esteja acima de 15 graus, né, no solo, então temos que ter muito cuidado em relação a geadas também que podem ocorrer ainda, né? Então o produtor muitas vezes planta o milho antes e aí tu tem esse risco de geada precoce com milho pequeno e isso prejudica muito o potencial, atrasa muito o desenvolvimento do milho. Então nos próximos dias aí muitas áreas já estão manejadas com as dessecações realizadas. Se essa área tinha cobertura, ela já foi feito o processo de rolagem, principalmente pensando com nabo ou mix de plantas. Áreas de soja também já está sendo feito o manejo dessas coberturas, né, com o processo de rolagem, já pensando lá no plantio em outubro, novembro. Então sempre se faz o manejo antecipado, né, dessecações também, algumas áreas iniciam agora fim de agosto até 15 de setembro. Então esse manejo tem que ser antecipado para que não tenha atropelo na hora do plantio e que a área fique perfeitamente manejada, facilitando o controle de ervas e que o soja se desenvolva no limpo, né? E a qualidade da semente, sempre um fator essencial para o produtor. Isso é uma coisa que a gente frisa muito, né, Carla? A forma como a gente pode trabalhar isso com o produtor, né? Principalmente esse ano, né, que foi um ano mais difícil, né? Teve a estiagem prolongada, umas regiões mais, outras menos, mas chegou no momento de colheita fazer a semente, né? E muitas vezes colhe-se semente, vai fazer uma avaliação, um teste com relação à germinação, vigor, e observa que não é aprovado, né? Então, falando que às vezes a gente programa uma coisa e sai ali na frente e não deu certo. Então, isso aí faz parte, né? Então, esse ano a gente teve muita dificuldade com relação à semente própria do produtor, semente de soja, né? Então, foi um ano difícil, muita gente tem semente e está largando para a indústria agora porque não está sendo aprovado através dos testes, né? Então, o que acontece com isso? Muitas vezes o produtor vai ter que comprar semente, né? Para ajustar essa falta de qualidade do que ele quer implantar. Uma coisa que é importante, que a gente sempre frisa, que essa questão de qualidade de semente, num primeiro momento ela é um gasto, né? Mas a gente tem que entender que muitas vezes é um investimento. Por quê? São duas situações. Uma pela perspectiva que se tiver uma semente boa, de qualidade, com boa germinação, com bom vigor, isso aí automaticamente lá no final, na colheita, ela vai estar agregando lá
produtividade, né? Então tem estudos aí que comprovam isso, que quanto melhor tua semente, tu agrega em potencial produtivo lá no final, né? Então isso aí é bem claro. E a outra questão é com relação principalmente às tecnologias, né? Quando a gente fala de intacta, né? Então isso são cultivares com tolerância a pragas, né? E que isso gera uma perspectiva lá na frente também de melhor manejo com relação às pragas e também melhor potencial produtivo, né? Então isso são situações e situações, né? Então acho que essa questão da semente tem que ter muito cuidado, né? E principalmente, né, cara, quando a gente fala em semente de qualidade não desejada, né? Porque mesmo a semente tendo germinação, tendo vigor, como é que ela vai se comportar lá no campo, lá na lavoura, né? Então o pessoal muitas vezes faz em casa mesmo, lá pequenos canteiros, e faz um pré-plantio para fazer essa avaliação caseira, né? E isso tem grande valia, né? Porque uma coisa é fazer o teste nas condições ideais, outra coisa é nós ir para o campo, fazer o plantio e executar. Sabendo que cada produtor, um vai ter cobertura, outro vai ter pisoteio, mais palha, menos palha, então cada um tem sua particularidade, né? Então essa condição da qualidade de semente ela é fundamental, pensando lá no final em resultado de colheita com melhor produtividade, né? Então essa semente aí, esse ano está bem difícil pela questão da estiagem ali no mês de março e abril ali, que eram os finalmente de pré-colheita ou momento de colheita. Então foi um ano difícil de pensar em qualidade de semente aí, né? Felipe quer comentar para a gente também? Isso é importante o que o Jairo frisou relacionado à semente, que muitas vezes o produtor está com uma semente, digamos, no limite dos índices desejáveis, vamos dizer, em termos de germinação e vigor. E aí o produtor está ali, não, mas não vou descartar porque ainda dá. Tranquilo, ela pode até germinar, ela vai nascer, mas aí o vigor da semente. Então o produtor vai plantar, vai nascer e tu tem uma expectativa de potencial. Só que muitas vezes, se ela não é boa, se ela não é aquela semente top, ela não vai ser uma lavoura uniforme. Tu pode ter 10 plantas nascidas exatas na lavoura e ali vai ter 3, 4 plantas menores ou com desenvolvimento prejudicado, que a ramificação será prejudicada, e isso aí te interfere em produtividade, ou seja, tu até teve a germinação das 10, mas quantos por cento dessas 10 ficou prejudicado? E aí na lavoura tu vai enxergar todas nascidas, mas isso aí te reflete numa perda se tu não tiver uniformidade. Então uma semente top, uma semente padronizada, com qualidade, isso aí é como o Jair disse, não adianta você achar que é caro agora investir numa semente boa, só que se você não tiver esse preparo, lá na frente é muito pior, tu vai ter perda de produtividade. Talvez você vai colher 60 sacos por hectare, tá ótimo, depende, mas poderia ser 80, né? Então essa é uma condição importante esse ano principalmente, devido às adversidades que tivemos no verão, para que se tenha muita atenção com relação à qualidade da semente, e não só em vigor e germinação, porque tem muita questão de dano mecânico na colheita, tem a questão de danos de percevejos, que isso não se vê na hora da colheita, se vê depois. Tu tem que fazer os testes, tem o teste da água, que é um teste muito simples de ser feito num copinho, que você deixa ali 100 grãos no copinho de água, em 5 minutos você consegue observar depois se tem dano mecânico, se tem dano de percevejo ou qualquer outro dano. Então, e os testes hoje feitos em laboratórios credenciados, laboratório de sementes, faça os testes, verifique bem, né, para que não chegue próximo ao plantio você ter surpresa de ter que descartar a sua semente e aí você vai para o mercado e não consegue mais aquela cultivar que você deseja, uma cultivar de alto potencial, você não vai conseguir, ou ela vai ser muito cara para ser adquirida, né? Então são coisas simples que o produtor sabe disso, que o produtor consegue se organizar, e nós da equipe Getagri, junto com a Cotrijuc, toda a equipe está preparada para auxiliar, para posicionar melhor as cultivares,
temos resultados de todos os campos, tanto do campo sede quanto os campos externos, em todas as regiões de atuação da Cotrijuc, para auxiliar os assistidos e os associados da Cotrijuc. Jairo? Acho que uma coisa importante, Carla, que a gente frisa às vezes qualidade de semente, armazenagem, né? Mas a gente percebe que o produtor tem muita semente boa em casa, né? Então a gente também sabe da dificuldade, que esse ano foi um ano difícil, mas a gente sabe que tem gente que tem semente boa em casa. Uma coisa importante para frisar é que pela legislação, né, o produtor, para guardar semente em casa, ele teria que ter, ou tem que ter, né, legalmente o anexo 33, né? Ou seja, quando ele compra a semente fiscalizada, né, pode ser uma quantidade pequena, ele entra através do site do Ministério da Agricultura e faz lá o cadastramento e ele coloca o que ele quer plantar daquela semente para o próximo ano, né? Uma coisa bem simples, é um documento que tem validade perante o Ministério e perante as entidades que financiam, né? Então acho que é uma coisa importante o pessoal ficar atento. Pessoal que tem semente de trigo agora, né? Quem plantou com trigo pode fazer essa questão do anexo, né? Então ficar atento a essa questão da legalidade, né? De se manter a semente em casa e fazer os anexos para ter segurança, né? Em termos legais. E que nem eu estava falando antes, a questão, muitas vezes tu tem uma semente que não seja de boa qualidade, mas nem sempre ela, com o tratamento de semente, tu vai melhorar a semente, apenas tu vai dar condições para ela se estabelecer. Então acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado também, né? E sabendo de uma boa dessecação, de um bom processo de plantio, né? A semente, ela é o início de tudo, mas o bom manejo, a condução das boas práticas, né? Então acho que isso tudo vem a agregar aí com a própria questão do potencial produtivo dessa semente aí. Dessa forma a gente vê a importância da assessoria, né, da assistência técnica, e o trabalho da Getagri é esse, né, a orientação, o suporte ao produtor. A gente agradece a vinda de vocês, a disponibilidade sempre em conversar com o ouvinte da 14, fique à vontade para alguma consideração. Então em seguida a gente marca uma nova entrevista, tem muito assunto ainda para a gente conversar, com certeza. Felipe. Ok, Carlos, nós que agradecemos, nós temos uma equipe multidisciplinar, podemos dizer assim, com colegas com vasta experiência, anos de trabalho na área técnica, na região, e nós estamos à disposição aí, qualquer colega são aptos para vir aqui tirar dúvidas, esclarecer, trocar ideias, e nós também lá estamos de portas abertas do escritório, os telefones estão à disposição, tanto do escritório quanto dos celulares nossos, é prático de conversar com nós, então nós agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Jairo? Nós que agradecemos a oportunidade, né, Carla, de trocar uma ideia, de acima de tudo colocar a oposição e aquilo que a gente tem vivido junto com nossos clientes, nossos produtores, né, os associados da Cotrijuc, né? Então a gente que agradece, e como você disse, tem muito assunto, tem muita coisa para ser discutida, né? E então isso é o bom de quem está no campo, quem está no dia a dia, vivendo com o produtor, cada situação, cada momento, né? Então isso que é importante para nós, é a gente compartilhar as coisas. Acho que essas coisas aí a gente tem que trocar ideia e todo mundo cresce, todo mundo ganha com isso. Então, mais uma vez, muito obrigado aí. Verdade, o produtor se estimula ouvindo o trabalho de vocês. 9h35, nós conversamos com Felipe Vieira de Mello e também Jairo Aníbal, equipe Getagri Assessoria Agrícola.